Bom, então hoje vamos dar continuidade, né, na leitura do nosso livro, Dois Budas Sentados Lado a Lado. Estamos no capítulo 16, O Tempo da Vida do Tathagata. Em um sutra cheio de fogos de artifício, o capítulo 16 é a bomba, insinuado pelo Buda quando ele diz, não uma, mas 3 vezes, você deve acreditar nas verdadeiras palavras do Tathagata. Quando a grande assembleia concorda em fazê-lo, ele vai direto ao ponto. Embora todos os deuses e humanos pensem que ele deixou o palácio de seu pai e mais tarde alcançou a iluminação perto da cidade de Gaia, na verdade, eras incalculáveis se passaram desde que ele atingiu o estado de Buda. O Buda reitera que ensina o que é adequado com base em sua compreensão da capacidade de sua audiência. Para aqueles que sentem prazer em ensinamentos inferiores, ele contou a história padrão de sua vida, sua rejeição à vida no palácio, sua busca pela verdade e sua iluminação final. No entanto, já se passou muito tempo desde que atingiu o estado de Buda. Citação aí do próprio Sutra do Lótus. Para ser um pouco mais preciso, ele continua descrevendo um número tão vasto que só pode ser indicado reduzindo sistemas de mundos inteiros a pó e usando cada partícula de pó para representar uma era. O período de tempo desde que me tornei um Buda excederia isto por centenas de milhares de miríades de kotis e nayutas de kalpas incalculáveis. Este é um período de tempo impressionante, incalculavelmente mais antigo do que sua vida passada como filho do Buda Mahavijnanajinana Vibo, descrito no capítulo 7. Nos primeiros capítulos do Sutra do Lótus, o ensinamento do Buda Shakyamuni sobre o objetivo do Nirvana mostrou não ter sido, em última análise, um objetivo verdadeiro, mas um expediente pedagógico. Aqui, os principais eventos de sua história de vida tradicional são reformulados da mesma maneira. A profunda ansiedade do príncipe Siddhartha ao ser confrontado com a realidade do envelhecimento, doença e morte, sua difícil decisão de abandonar sua esposa e filho recém-nascido e ir para a floresta em busca de um estado além da tristeza, sua prática ardente de meditação e ascetismo por 6 anos e sua obtenção triunfante de liberação sob a árvore Bodhi foram tudo uma performance. Ele estava iluminado o tempo todo, mas simulou essas ações para inspirar o mundo. Tudo isso serve para legitimar o Sutra do Lótus, fazendo com que o Buda se aproprie da particularidade do ensinamento anterior. Tudo o que o Buda fez foi apenas uma exibição mágica criada por um ser que se iluminou há muitos éons. Os eventos que antes pareciam tão importantes e únicos são, por assim dizer, desvalorizados como cenas de ação de uma longa peça. Nessa nova escala de tempo em que o Buda revela o Sutra do Lótus, não 40 anos, mas incontáveis eras se passaram desde sua iluminação. Aqui, novamente, o Sutra do Lótus reconhece seu próprio atraso, não ao admitir que está ensinando algo novo, mas ao afirmar que a iluminação do Buda é muito antiga. Ao declarar que o Shakyamuni histórico é uma mera emanação desse Buda primordialmente desperto, o Sutra do Lótus diminui sua posição enquanto ele desvanecia, assim como todos os Budas antes dele, cada vez mais no passado. Na época da compilação do Sutra do Lótus, o Buda histórico já era uma memória distante, conhecida apenas por meio de histórias estereotipadas de sua última vida, e frequentemente, mais importante, por meio de histórias ainda mais estereotipadas de suas vidas anteriores, os contos de Ataka. O Sutra do Lótus aqui substitui aquele Buda por um novo Buda, um Buda iluminado eras atrás, um Buda que é todos os Budas, um Buda a quem podem ser atribuídos ensinamentos desconhecidos à tradição anterior. Assim, em um sentido importante, a questão da identidade do Buda histórico, uma questão que identificamos com a erudição europeia do século XIX e que continua a assombrar a erudição do século XXI, é uma questão que o Sutra do Lótus perguntou e que o Sutra do Lótus respondeu séculos atrás. O Buda histórico foi uma manifestação mágica. Assim, encontramos o que alguns estudiosos chamam de docetismo budista, que vem da heresia patrística que afirmava que era impossível para Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ter experimentado o sofrimento durante a paixão. Portanto, não era Cristo na cruz, mas uma representação daquele que parecia sofrer e morrer. No entanto, a motivação, no caso budista, excede a repugnância pela noção de um ser divino sofrendo dor física, embora algo semelhante possa estar em jogo aqui. Em vez disso, esta é outra reivindicação de autoridade, um caso de mito revisionista apresentado como história revisionista. A história inicial de Gautama Buda e seus discípulos, encontrada preservada, por exemplo, no Cânone Pali, e já aceita como um relato histórico pela tradição dominante,
é aqui radicalmente reescrita de forma a glorificar o Sutra do Lótus como registro único do que realmente aconteceu. Se isso não fosse suficiente para absorver, o Buda agora continua dizendo que sua vida é imensurável. Eu permaneço para sempre, sem entrar no parinirvana. O tempo de vida que primeiro alcancei através de práticas do caminho do Bodhisattva ainda não expirou. É 2 vezes maior do que o número anteriormente mencionado. Embora eu não entre realmente em parinirvana, proclamo que sim. É através deste meio hábil que o Tathagata conduz e inspira os seres sencientes. O tempo de vida do Buda, ou seja, o tempo decorrido desde que ele se tornou o Buda, conforme descrito neste capítulo, pode ser expresso como 1023 éons. Assim, ele viverá o dobro disso. O Buda explica que, embora seus discípulos acreditem que ele alcançou a iluminação sobre a árvore Bodhi há apenas 40 e poucos anos, ele de fato alcançou a iluminação eras atrás. E o tempo que lhe resta não é apenas alguns anos, mas o dobro do número de éons incalculáveis que já se passaram desde que ele alcançou a iluminação. Os autores do Sutra do Lótus eram bem versados nas escrituras budistas, como sua linguagem aqui reflete. Duas cenas do Mahaparinibbana Sutra, o relato tradicional dos últimos dias do Buda, são evocadas aqui. A primeira e mais óbvia é a doença final e a morte do Buda aos 80 anos. Como observamos no capítulo 15, Maitreya alude ao fato de que pouco mais de 40 anos se passaram desde que o Buda alcançou a iluminação. Geralmente, diz-se que ocorreu quando ele tinha 35 anos, ou 30, pela cronologia amplamente adotada no leste da Ásia. Assim, os autores do Sutra sabiam que seus leitores entenderiam que o fim do Buda estava próximo, e, no entanto, o Buda declara que permanecerá por incontáveis eras vindouras. A alusão menos óbvia é uma cena que ocorre anteriormente no Mahaparinibbana Sutta, quando o Buda informa Ananda que, se solicitado a fazê-lo, um Buda pode viver por um éon ou até o fim de um éon. Ou seja, o tempo de vida de um Buda não é igual ao de um ser humano comum e pode ser estendido, embora não indefinidamente, mediante solicitação. Embora o Buda diga isso a Ananda 3 vezes, Ananda está muito distraído para fazer o pedido e, portanto, o Buda abandona sua força vital e um terremoto pressagia que seu fim está próximo. Aqui no Sutra do Lótus, não se pede ao Buda que viva até o fim da era. No entanto, ele não abandona sua força vital e, em vez disso, declara que viverá não por uma era, mas por bilhões de eras. Qual é a razão dessa dissimulação de dizer que ele entrará no nirvana final quando na verdade não o fará? Em resposta, o Buda fornece a sétima e última parábola do Sutra do Lótus, a parábola do médico. O médico sábio tem muitos filhos. Quando ele está viajando, eles tomam veneno, o que deixa alguns deles loucos. Quando o pai volta para casa, ele prepara o antídoto. Algumas das crianças tomam e ficam imediatamente curados. Mas, com outros, o veneno entrou em seu sistema tão profundamente que eles perderam a cabeça e se recusam a tomar o remédio, embora seja perfumado e atraente. Para incitá-los a fazê-lo, o pai sai da cidade, dizendo aos filhos que ele é velho e fraco. Ele deixa o remédio para trás, garantindo-lhes que não pode deixar de curá-los. Então, ele então faz com que um mensageiro volte para sua casa para informar seus filhos que seu pai morreu. Aqueles que enlouqueceram ficaram tão chocados e tristes com a notícia que caem em si e tomam o antídoto. O pai então volta para casa. Da mesma forma, explica Shakyamuni, se os seres sencientes soubessem que o tempo de vida do Buda é imensurável, eles não seriam inspirados a praticar o Dharma, não entendendo como é raro encontrar o Buda. O Buda e seus ensinamentos estariam sempre disponíveis, retirando toda a urgência de aproveitar sua presença no mundo. Acreditando que o Buda passou para sempre no Nirvana, os seres sencientes são capazes de ver o mundo cercado de angústia, desprovido do Buda. E assim, ele finge entrar no Nirvana. Aqui, novamente, de uma maneira que lembra a parábola da casa em chamas no capítulo 3, o Buda exige. Alguém diria que este bom médico é culpado de mentir? E, como Shariputra fez no capítulo anterior, os Bodhisattvas o negam veementemente. Aqui, novamente, o Sutra do Lótus vira a mesa sobre a acusação tão frequentemente levantada pela corrente budista dominante, que o Mahayana não é o ensinamento do Buda. Não é o Buda do Sutra do Lótus que é falso. Em vez disso, o Buda da tradição dominante, e o objetivo do Nirvana que ele ensinou é proclamado como uma ilusão. Agora aprendemos que o Buda está sempre presente, e esta terra, este mundo Sarra, que é supostamente ser incinerado pelo fogo de 7 sóis no final do Éon, é de fato um campo de Buda, uma terra pura. Como diz o Buda no final do capítulo, este mundo é, de fato, minha terra tranquila, sempre cheia de devas e humanos.
Todos os jardins e palácios são adornados com várias pedras preciosas. As árvores e joias estão repletas de flores e frutas, e os seres sencientes estão alegres entre elas. Embora minha terra pura nunca se deteriore, os seres sencientes a veem devastada pelo fogo e dilacerada pela ansiedade e angústia. Aos iludidos e não iluminados eu digo que eu entrei no Nirvana, embora de fato eu esteja realmente aqui. Qual é o significado da revelação do imensurável tempo de vida do Buda? Isto é, o tempo decorrido desde sua obtenção original da iluminação suprema? Os estudos em inglês sobre o Sutra do Lótus frequentemente falam do Shakyamuni primordial do capítulo Tempo de Vida como o Eterno Buda. Este termo é fácil de entender, mas carrega conotações filosóficas ocidentais de verdade e metafísica abstrata. A ênfase do Sutra reside mais na residência constante do Buda aqui no mundo. Para os compiladores do Sutra, essa afirmação reconfigurou o Buda de acordo com o ideal do Bodhisattva Mahayana. Ele não era mais um professor do passado, que partiu para sempre para o nirvana final, mas um ser desperto, perpetuamente ativo neste e em outros mundos para o bem dos seres vivos. Exegetas chineses debateram como esse Buda primordialmente desperto deveria ser entendido. Ele era um ser finito que alcançou a iluminação a um tempo incalculavelmente longo? Ou ele não teve começo nem fim? Ziyi argumentou que o Buda do capítulo Tempo de Vida une em um todos os três tipos de corpo de Buda estabelecidos nos ensinamentos Mahayana. O corpo do Dharma, Dharmakaya, ou verdade atemporal concebida como um corpo. O corpo de recompensa ou prazer, Sambhogakaya, um corpo sutil dotado de poderes transcendentes resultantes das incontáveis eras de práticas de um Buda. E o corpo manifesto ou de emanação, Nimanakaya, a pessoa histórica que aparece no mundo. Enquanto o corpo de Dharma era entendido como não tendo começo nem fim, convencionalmente dizia-se que o corpo da recompensa tinha um começo, e o corpo manifesto tanto um começo quanto um fim. Para Zi, no entanto, o Buda do ensinamento perfeito possui todos os três corpos em um, mesclados e interpenetrantes. Este conceito flexiona, em termos de Buda, a lógica não dual de um em muitos, muitos em um, que já encontramos com a tríplice verdade e os 3.000 reinos em um único momento de pensamento. Por meio dessa integração, os corpos da recompensa e manifesto participam da temporalidade do corpo do Dharma, que não existe separado dos outros dois. As noções da presença constante do Buda primordial no mundo fenomenal foram posteriormente desenvolvidas por pensadores budistas esotéricos, tanto na China quanto no Japão, que equipararam o Shakyamuni primordial do capítulo Tempo de Vida com o Buda cósmico onipresente Mahavairochana, que em japonês se chama Dainichi, que se manifesta como todos os fenômenos. Nichiren entendeu a revelação do inconcebível tempo de vida de Buda como o próprio coração do Sutra. O texto do Sutra deixa claro que, mesmo depois de atingir o estado de Buda, Shakyamuni permaneceu no mundo e continuará a fazê-lo por incontáveis eras, ensinando o Dharma e inspirando os seres sencientes. Para Nichiren, isso sinalizou uma mudança sísmica em todo o conceito de budeidade como um reino separado dos 9 reinos da experiência comum. O entendimento convencional sustenta que a causa do estado de Buda e seu efeito, isso é, prática e realização, são separados no tempo. Para se tornar um Buda, deve-se realizar as práticas do Bodhisattva por 3 imensuráveis éons, um período de tempo impressionante que abrange incontáveis vidas. O ensinamento dos vestígios, ou porção Shakyamuni do Sutra do Lótus, mesmo estendendo a promessa do estado de Buda a todos os seres, ainda preserva essa perspectiva de perceber o estado de Buda como um processo linear, do qual a pessoa se move da prática, 9 reinos, para a realização, estado de Buda. Vemos isso nas previsões do Buda Shakyamuni nos primeiros capítulos do Sutra, de que seus discípulos individuais, Theravada, como Shariputra, Mahakashyapa e outros, se tornarão Budas em um futuro remoto, após muitas eras de prática de Bodhisattva. A partir dessa perspectiva, o estado de Buda permanece um objetivo distante, abstraído da experiência real de alguém. Mas, com o ensino da origem, em japonês é Honmon, Nichiren escreveu: a causa e efeito dos ensinamentos pré-Sutra do Lótus e os ensinamentos dos vestígios são demolidos, e a causa original e o efeito original são revelados. Os 9 reinos são inerentes ao reino búdico sem começo, e o reino búdico inerente aos 9 reinos sem começo. Isso representa a verdadeira inclusão mútua dos 10 reinos e 3.000 reinos em um único momento de pensamento. Ou seja, ele viu o ensinamento da origem como uma reviravolta nas visões lineares de prática e realização, nas quais a pessoa primeiro faz esforços e depois percebe a budeidade
como um resultado posterior, e revelando que causa, os 9 reinos e efeito, o reino de Buda, estão presentes simultaneamente. O estado de Buda se manifesta no próprio ato da prática. Em termos de realização da budeidade com este corpo, escreveu Nichiren, o ensinamento do vestígio é a porta que permite a entrada, enquanto o ensinamento da origem contém seu verdadeiro significado, isto é, sua realização. Onde o ensinamento do vestígio apresenta a budeidade como um potencial inerente aos 9 reinos dos seres não iluminados, o ensinamento da origem mostra o reino búdico revelado através da conduta do Buda nos 9 reinos, representados em particular pelo reino do Bodhisattva. O reino de Buda não tem existência separada ou modo de expressão além dos 9 reinos. Em vez disso, os 9 reinos, sem perder seu caráter individual, são purificados, elevados e positivamente redirecionados à luz do reino de Buda realizado. Esta é a realidade desperta que Nichiren denominou o único momento de pensamento, compreendendo 3.000 reinos na realidade, de Noitinen Sanzen. Para ele, esta revelação tinha um único locus escritural. Estava escondida nas profundezas do capítulo Tempo de Vida do ensinamento da origem do Sutra do Lótus. Pensadores japoneses medievais Tendai, de várias linhagens de ensino, compartilharam um consenso vago de que a iluminação do primordial Buda Shakyamuni estava oculta nas profundezas do capítulo Tempo de Vida e poderia ser acessada por meio da contemplação da mente, ou discernimento da mente do praticante, que em japonês é Kanjin. Kanjin, na tradição Tiantai Tendai, era originalmente um termo amplo para a prática, em contraste com o estudo doutrinário. Embora as interpretações variassem na época de Nichiren, Kanjin passou a significar a essência dos ensinamentos da escola Tendai Lotus e era frequentemente associado especificamente ao capítulo do Tempo de Vida. Para Nichiren, agora na era de Mapo, o discernimento da mente, que abre o despertar do Buda primordial para todas as pessoas, é a recitação de Namu-myoho Renge-kyo. Ele tomou o Daimoku como o bom remédio que o excelente médico deixa para seus filhos na narrativa do capítulo do Tempo de Vida. Em sua leitura, a revelação deste capítulo sobre a presença constante do Buda primordial neste mundo destrói imediatamente toda a separação temporal e espacial entre o Buda e o devoto. 2.000 anos ou mais se passaram desde que o Buda entrou no Nirvana, escreveu ele. Mas para aqueles que abraçam o Sutra Lotus, a cada dia, cada hora, cada momento, a voz do Buda os alcança, transmitindo-lhes a mensagem: eu não morro. Através da intuação do Daimoku, o reino atemporal da iluminação original do Buda é recobrada no momento presente. As pessoas comuns manifestam a budeidade exatamente como são, e seu mundo se torna a terra búdica. Outra implicação importante que este capítulo trazia para Nichiren era, de fato, a possibilidade de realizar a terra búdica no mundo atual. No capítulo Parábola do Sutra Lotus, Shakyamuni descreve o mundo como uma casa em chamas, na qual não há lugar seguro. Mas agora, no capítulo Tempo de Vida, tendo revelado sua verdadeira identidade como Buda primordialmente desperto, Shakyamuni declara que, mesmo no fogo que destrói o mundo no final do ciclo cósmico, sua terra, o mundo atual, é tranquila e nunca decai. É um lugar onde seres sencientes são alegres. Este é o reino descrito na Mandala de Nichiren. Aludindo a esta passagem do Sutra, Nichiren escreve: agora, o mundo Sarrá do tempo original é a terra pura constantemente permanente, liberada dos 3 desastres e além do ciclo dos 4 kalpas. Seu Buda ainda não entrou no Nirvana no passado, nem nascerá no futuro, e seus discípulos são da mesma essência. Esta realidade são os 3.000 reinos da própria mente. Tempo original aqui é a expressão de Zi para o tempo da iluminação original do Buda no passado mais remoto, que os exegetas japoneses medievais muitas vezes entendiam como original, não no sentido diacrônico e histórico de no início, mas ontologicamente, significando que é fundamental, atemporal e sempre presente. Pela devoção ao Sutra do Lótus e a sua prática do Daimoku, ensinou Nichiren, a pessoa manifesta a realidade de Nichiren Sanzen, ou, mais simplesmente, o estado iluminado do Buda, dentro de si, abrindo um campo de experiência que é alegre e significativo, independentemente das circunstâncias imediatas de alguém serem favoráveis ou não. Nichiren chamou isso de alegria do Dharma. Na linguagem do Sutra do Lótus, mesmo em um mundo devastado pelo fogo e dilacerado pela ansiedade e angústia, pode-se, por assim dizer, experimentar os jardins, palácios e a música celestial do reino de Buda. O Buda, originalmente iluminado no ensinamento perfeito, permanece neste mundo, escreveu Nichiren. Se alguém abandona esta terra, a que outra terra deve aspirar? Onde quer que o praticante do Sutra do Lótus resida, deve ser considerado a terra pura.
Com base nesse pensamento, Nichiren se opôs à ideia, extremamente comum em sua época, de evitar este mundo como um mundo perverso e impuro e aspirar ao nascimento na terra pura de um Buda ou Bodhisattva após a morte. Como os vários sutras pregados antes do Lótus não ensinam a perfeita interpenetração do reino de Buda e os 9 reinos ilusórios, afirmou Nichiren, os reinos superiores de Budas e Bodhisattvas que eles mencionam, como o reino Sukhavati de Amitabha ou o céu Tushita de Maitreya, são meramente nomes provisórios. O capítulo Tempo de Vida do Lótus revela que a verdadeira Terra Pura deve ser realizada aqui no presente mundo Sarrá. A ideia de que a Terra Pura do Buda é imanente em nosso mundo iludido de forma alguma se originou com Nichiren. O conceito de não dualidade ou inseparabilidade da pessoa e terra, ou do sujeito vivo e seu mundo objetivo, né, Eshofune, em japonês, é parte integrante do conceito de Zi de 3.000 reinos em um único momento de pensamento. Como o ambiente reflete a condição de vida das pessoas que o habitam, o mundo dos habitantes no inferno seria infernal, enquanto o mundo de uma pessoa totalmente desperta seria uma terra búdica. À luz do princípio Ichinen Sanzen, romper os estreitos limites do pequeno eu e ver ou acessar o reino no qual alguém, pessoa e o todo, ambiente, são mutuamente inclusivos e inseparáveis, é realizar a iluminação. Como Zanran expressou, você deve saber que a pessoa e a terra são ambos um único momento de pensamento que compreende 3.000 reinos. Portanto, quando alguém atinge o caminho, de acordo com este princípio, seu corpo e sua mente, naquele momento, permeiam o reino do Dharma. Mas para Nichiren, a imanência da terra búdica não era meramente uma verdade a ser percebida subjetivamente na prática dos indivíduos. Na verdade, ele se tornaria manifesto no mundo exterior à medida que a fé no Sutra do Lótus se espalhasse. Já vimos como ele via os desastres de sua época como decorrentes fundamentalmente da rejeição do Sutra do Lótus em favor de ensinamentos provisórios inferiores, que não eram mais adequados para a época. Por outro lado, ele ensinou que, porque as pessoas e seus ambientes são inseparáveis, espalhar a fé no Sutra do Lótus transformaria este mundo em um reino búdico ideal. Ele defendeu essa afirmação de forma famosa em seu tratado Rishon Kokuron, escrito no início de sua carreira, e o manteve ao longo de sua vida. Esta foi a convicção que subjaz a seu proselitismo agressivo e que o levou a arriscar a vida em repetidos confrontos com autoridades. Uma figura marginal, muitas vezes perseguida, com poucos seguidores. O próprio Nichiren teve que abandonar as expectativas de que esse objetivo seria alcançado em breve. No entanto, ele introduziu na tradição da interpretação do Sutra do Lótus o que pode ser chamado de elemento milenar, uma profecia ou visão de um mundo ideal baseado na propagação da fé exclusiva no Sutra do Lótus. Especialmente, desde o período moderno, essa visão passou por múltiplas reinterpretações de uma variedade de perspectivas sociais e políticas. O ideal de Nichiren de manifestar a terra búdica no mundo atual dá à sua doutrina uma dimensão explicitamente social, que a diferencia de outros ensinamentos budistas de seu dia. É também o aspecto de seus ensinamentos que fala mais poderosamente sobre a orientação deste mundo no modernismo budista de hoje. Então, aqui a gente encerra a leitura a respeito do capítulo 16 do Sutra do Lótus.